Olá, seja bem-vindo a mais um Mulheres de Impacto, a série de entrevistas do Diário do Comércio com gestoras mineiras de grandes empresas e organizações com peso significativo na economia do Estado. Quem está comigo hoje tem quase 1 milhão de seguidores por ano de vida. Na Ativa Digital, ela tem feito a transição do mundo digital para o físico como poucos empreendedores. Com 20 milhões de seguidores, Ana Rios lançou uma marca com o próprio nome e é a feliz proprietária da Estúdios Aninha, uma loja de 200 metros quadrados com só marcas outlet em Contagem, e já prepara a expansão. Aninha, seja bem-vinda. Muito obrigada, Dani. É uma honra para mim estar em um quadro tão incrível que dá luz a mulheres de tanto impacto. Então, que bom. Então, você é muito jovem, né? Só 25 anos. Eu falei lá na cabeça que você tem quase 1 milhão de seguidores por ano de idade, por ano de vida. Não sei nem, é uma Minas Gerais inteira, 20 milhões de pessoas. E eu queria então começar lá do início. Como é que surge a influencer? Como que alguém tão jovem, né, decide, eu vou trabalhar na internet? Então, a minha história foi muito engraçada, porque eu sempre fui muito nerd. Então, eu sempre fui muito focada nos meus estudos. Eu estava no meio do curso de engenharia de produção quando aconteceu a pandemia. E na pandemia, a internet ela teve uma explosão muito grande. E aí eu me vi um pouco perdida, porque eu estava no momento que eu ia iniciar um estágio na minha área, e aí minha faculdade ficou simplesmente um ano parada. Então eu decidi entrar nesse mundo aí da internet, me encontrei no nicho de entretenimento infanto-juvenil, e hoje eu sou muito feliz, consigo aplicar algumas coisas que eu aprendi no meu curso, dentro da minha rotina, dentro do meu trabalho, e me encontrei. Então foi durante a pandemia. Se não fosse a pandemia, eu acho que eu nunca teria aberto meus olhos para esse trabalho. Você seria uma feliz engenheira. Uma feliz engenheira. Eu não sei se tão feliz quanto eu sou como empreendedora, como youtuber hoje em dia, mas era o caminho que eu estava traçando. Mas você planejou? Havia já um planejamento inicial, assim, os passos para ser uma influencer de sucesso, ou é mais intuição? Então, tem muito planejamento por trás. De canal eu tenho 4 anos apenas, passa muito rápido, mas com a internet eu tô conectada há mais ou menos uns 8 anos já. Eu já tinha uns amigos na área, então eu acabava ajudando pela amizade na produção de conteúdo, acabei vivendo um pouco ali aquele universo, e foi na pandemia que eu decidi traçar o meu próprio caminho, mas eu tive esse know-how, eu fui ganhando conhecimento anteriormente antes de conseguir andar com as minhas próprias pernas. Mas tem muito planejamento por trás. Hoje eu acho que é até uma barreira que a gente enfrenta, que muitas pessoas não enxergam o youtuber como um trabalho. Sim. Acham que às vezes é natural, ou que é instintivo, que é só pegar a câmera, ligar e fazer, mas tem todo um trabalho por trás. Então é um estudo diário, é um estudo constante. Eu falo que eu nunca canso de aprender. Hoje, um método funciona, um estilo de conteúdo funciona, mas amanhã a internet as coisas são muito voláteis, né? São muito rápidas. Amanhã pode ser que nada disso funcione. Então a gente tem que estar antenado o tempo inteiro, não dá pra dormir não, senão a onda leva a gente embora. Sabe que eu estava vendo uma entrevista do Paulo Vieira, comediante, e ele falava um pouco sobre isso. Ele falava, as pessoas acham que é tudo improviso. Não, eu sento, eu escrevo, eu tenho uma equipe que revisa, que escreve junto comigo, que testa, e aí uns 5% é improviso, porque as coisas vão acontecendo e ele tem que estar muito atento ao que o público ou com quem ele está conversando, o convidado, está ali falando, mas tem muito planejamento. Fico imaginando que é um pouco isso também. É bom quando parece improviso, mas não pode ser improviso, é mais ou menos isso? Exatamente, muito engraçado. No caso do Paulo, né, até a piada ela é planejada. O Paulo deve sair rodando aí, testando as piadas com os públicos. Essa daqui deu certo, essa daqui não deu certo. Então, acho que claro que tem. Tem o fator natural, eu acho que tem um fator que às vezes é intrínseco, é quase como um talento ali nosso. É a espontaneidade, né? É a espontaneidade, mas tem todo um estudo, todo o trabalho, são muitas horas, tem toda uma equipe ali por trás também, que tem que ter o reconhecimento dado. Porque, né, é uma pergunta que eu tinha aqui, que você acaba já respondendo de alguma forma, porque é como que isso pesa sobre alguém tão jovem, né? Porque é uma carreira de 4 anos, e você é uma garota ainda. É como que isso pesa no dia a dia, porque numa carreira mais convencional da engenharia, você teria um espaço do estágio, né, do trainee, teria o apoio do professor, volta lá, tem o projeto, tem o TCC, não sei o que, você conversa, tem o networking que você faz, vai conversando com os engenheiros sêniores. O youtuber é muito mais acelerado que esse processo tradicional. Exatamente. Hoje as coisas ficam obsoletas muito rápido. E nesse mercado da internet, é um mercado extremamente acelerado, um mercado extremamente competitivo. Eu vivi um pouco desses dois mundos, né? Eu
eu sou técnica também, me formei em edificações quando era novinha, então eu sempre fui muito nerd. Dos 15 aos 17 anos, então eu achava que queria ser engenheira civil. Vivenciei um pouquinho do mercado, mudei um pouquinho a rota, indo para engenharia de produção. Tem também o seu peso, tem também a sua pressão, porque não é um mercado fácil. A faculdade em si é algo que exige demais de você. Então você tem aquela pressão do eu tenho que estar à altura. Minha única função é estudar, como é que eu não vou tirar 10 nessa prova? Entende? Então eu acho que cada trabalho tem seu peso, tem o seu ônus. No caso da internet, as coisas só são mais aceleradas. E quando a gente trabalha com número, é um mercado que ele traz uma estabilidade, mas ele é muito volátil. Então, Sim. nesse mês você está muito bem. Mês que vem, se você não acompanhar, pode ser que seus números caiam um pouco. Então você tem que lidar, você tem que ter um mental muito forte. Então é legal estar sempre trabalhando esse psicológico para você não se abalar, você tem que ter resiliência. Então acho que é o maior desafio do youtuber e dos influenciadores no geral é saber lidar com esses números e não deixar isso afetar a sua saúde mental. No meu caso, eu não me conformo com os números negativos, eu aceito, eu entendo, mas eu sento e estudo, o que eu posso fazer de diferente? E eu tento tirar um pouco o peso de mim nesse sentido. Pegar as coisas que não dão tão certo e usar isso de aprendizado. Aproveitar que você falou da saúde mental, você já enfrentou os haters? Todo mundo, né, na internet, não tem jeito. Mas no meu caso, como o meu foco ele é o YouTube, eu trabalho com o público infantil, eu sinto que eu tô numa bolha, é quase uma bolha de proteção. Então a criança ela é muito sincera, é até engraçado. Se ela te ama, ela é muito intensa. Se ela não gosta de você, ela vai falar, mas sua cara também tá tudo certo. Então eu sinto que eu fiquei um pouco mais blindada nesse sentido por estar inserida no meu nicho. Mas eu entendo também que é um problema que a gente tem que estar sempre se trabalhando para poder não deixar isso afetar a gente enquanto profissional e enquanto pessoa também. Essa série eu tô conversando com mulheres incríveis, né? Mulheres que estão aí no mundo corporativo ou no setor público, mas que são gestoras, né? E uma das questões que a gente até gostaria muito de não precisar falar disso, né? Falar do machismo, falar da misoginia. Você falou que esse nicho é um pouco mais protegido. Os seus consumidores, os seus seguidores, melhor dizendo, são as crianças e elas, né? Elas não têm esse ódio. Ela não gosta de você, talvez, ela não simpatiza, mas não existe esse ódio do hater. Mas você também é um empresário, né? Esse trabalho na internet, ele é monetizado. Daqui a pouco a gente vai falar também da sua marca, dos seus produtos. O machismo de todo dia já apareceu para todas nós. Mas você já viveu algum episódio mais explícito, algo que te marcou mais? E como que você lida também com esse estrutural, esse que está no dia a dia disfarçado de oi, bonitinha? Então, eu acho que só pelo fato de ser mulher, infelizmente, todo mundo tem alguma história para contar. Seja ela velada ou seja ela explícita. No mercado da engenharia, eu senti mais isso na pele. Principalmente no caso quando eu fazia edificações, que foi o curso técnico, né, no meu ensino médio. Sim. Porque a gente lidava com obras diariamente. Então, durante o meu estágio, eu trabalhava com patologias de edificações. Então, dentro do meu ambiente de trabalho, era muito tranquilo. Os meus chefes eram sensacionais. Mas com os clientes, eu sofria isso na pele. Porque eu sou mulher, sou nova. E uma menina, né? Uma menina. Então, quando era conveniente, ela sabe do que ela tá falando. Mas quando não era conveniente pro cliente, o que você sabe? Você é menina, você não entende de construção. Sendo que eu estudava 12 horas por dia durante 3 anos, justamente para entender minimamente sobre o que eu estava falando. Quando eu fui para engenharia de produção, é um curso que dentro das engenharias ainda tem muitas mulheres presentes. Se for pegar uma engenharia de automação, por exemplo, são 3 mulheres numa turma de 50 pessoas. Na engenharia de produção, eu diria que tá ali uns 70% homem e 30% mulher. Então ainda tem uma presença feminina muito forte. Então, eu senti um pouco isso dos colegas de trabalho, não era nada explícito, mas de sentir uma união maior entre eles. Sim. Então, eles se apoiavam mais, e acabou que eu fui fortalecendo as minhas amizades femininas, e era algo que a gente ficava até um pouco receosa de falar, de externalizar aquilo, e de ser, será que eu tô sentindo isso mesmo? Será que é coisa na minha cabeça? E eu via que elas sentiam a mesma coisa. E até por parte de professores também, professoras, porque às vezes nós mulheres, né, a gente reproduz o machismo, a gente não tá isenta disso, eu não tô isenta disso, você não tá isenta disso. E esse episódio me marcou bastante, porque a gente estava apresentando um trabalho de projeto de empresas, e eu lembro que a professora elogiou vários meninos, vou colocar nomes aqui fictícios, mas por exemplo, Vitor, nossa, você mandou muito bem, você vai ser um ótimo líder. Nossa, João, já tá pronto para abrir sua empresa. E na minha vez ela foi me elogiar, na melhor das intenções, e foi um elogio. Mas ela falou pra mim, nossa, Ana Clara, você daria uma ótima professora.
E não desvalorizando os professores. Sim. Profissão incrível, minha mãe é professora. Mas por que que os meninos, eles seriam ótimos líderes, ótimos donos de empresa, e eu seria uma ótima professora? Então, às vezes, é a forma como a gente enxerga outras mulheres, sendo uma mulher também. Então, é uma construção, é uma mudança de mudar uma cultura não é fácil, né? Mas é um trabalho diário, é um tijolinho por tijolinho. Então, no mercado de engenharia eu vivenciei mais essas situações. Já no YouTube eu sinto que é um mercado muito moderno. É uma geração, nasceu na nossa geração, né? E a gente tem conquistado cada vez mais espaço. Espero que as gerações das minhas filhas, né, futuramente, conquistem mais espaço ainda. Mas dentro do YouTube, o que eu sinto, que eu tenho assim mais de factível para falar, é que tem algumas mulheres em posições de destaque. E naturalmente as pessoas e o público, eles incentivam uma rivalização entre a gente. Então os homens, por exemplo, você não vai ver entrar nos comentários de um youtuber e ver ele falando que ele é melhor ou pior do que fulano, né? Agora, das youtubers femininas, existe mais essa comparação direta, porque a gente é ensinada desde nova a competir. Isso não é benéfico pra gente. E é uma construção. É uma desconstrução, na verdade, porque a gente foi construído dentro desse meio. Mas é um clichê. Mas clichê é clichê por uma razão. Não veio do Mas nada, se né? a gente entender que juntas a gente é mais forte, que a gente tem que enaltecer outras mulheres, que a gente tem que ajudar outras mulheres, admirar, a gente tem que aprender a admirar outras mulheres. A gente não cresce sendo ensinada a admirar mulheres. Geralmente a gente admira figuras masculinas. Sim. Eu acho que é um ponto positivo e um passo pra gente tentar mudar esse cenário. Duas coisas muito importantes você fala aí, que é essa união entre as mulheres, né? A sororidade, né? Não deixar nenhuma para trás, né? Levá-las, e representatividade, né? E acho que aí o seu papel toma mais uma camada, né? Ganha ainda maior dimensão, justamente porque você está falando para um público em formação, né? Na primeira fase de formação, né? Então ser um exemplo não quer dizer que precisa ser perfeita, mas ser honesta com o seu público talvez seja a sua maior missão para criar essa geração que você quer para suas filhas, para suas netas, né? Exatamente, é muita responsabilidade, porque eu converso com um público muito novo. Então eu sei do peso dessa responsabilidade. E você, falando mais um pouquinho desse público, as crianças crescem, os adolescentes crescem, viram adultos. A gente vê na TV muitas apresentadoras, né, que começaram com o público infantil e foram crescendo com eles, né? Foram mudando o seu repertório, mudando o seu conteúdo para alcançar uma geração mais, né, uma faixa etária mais alta. Você pensa nisso ou você se prepara para se manter com esse público, né? Eles vão crescer e vão vir os mais novinhos, os próximos. Como que você encara essa transformação do público, que é cada vez mais rápido? Quando eu aprendi, geração era de 25 em 25 anos, era uma beleza. Hoje eu já perdi a conta, já entrar no alfabeto grego, eu já não sei mais qual que é geração que é qual. Como que se prepara, né? 4 anos só de carreira, mas como tudo é tão rápido, como que você prepara para ter o público daqui a pouco? Então, a minha estratégia atualmente é ir renovando o meu público. Então, o canal hoje ele recebe 600 mil inscritos novos todos os meses. Então eu sei que as crianças que me acompanhavam 4 anos atrás, não são as crianças que me acompanham hoje em dia. Talvez até no Instagram, porque no Instagram eu sinto que tem um público um pouco mais velho ali, mais teen e mais adulto. No YouTube estão mais as crianças. Tá. Então, o meu objetivo e a minha estratégia é estudar conteúdos novos. Tá cada vez mais difícil impressionar as crianças hoje em dia, então é um trabalho de muito estudo. Mas é realmente me manter atualizada para ir pegando esses públicos mais novos mesmo e manter no meu nicho. Eu sei que várias vão indo embora e tá tudo bem, mas a minha ideia é não deixar de captar essas novas crianças. Essa é a minha estratégia hoje em dia. Daqui a 10 anos pode ser que minha cabeça seja outra, o meu ânimo seja outro, porque é um trabalho que exige muita energia diariamente. Eu tenho que agir igual uma criança no meu canal. Então, uma hora eu tô dentro de caça. A galera brinca que eu tenho múltiplas personalidades, que eu tô aqui agora com você, tô arrumadinha, mas amanhã eu vou estar dentro de uma caçamba de lixo e tá tudo bem, sabe? Eu tá dentro de um guindaste, a gente passa por várias aventuras. Então é algo que exige muita energia da minha parte, eu amo. Só que daqui a 10 anos, eu mãe, por exemplo, eu tenho sonho de ter uma família. Mas daqui a 10 anos, será que eu vou ter o mesmo pique? Não sei. Então talvez eu me aventure em umas novas áreas, não sei se eu vou continuar no meio de exposição, no meio de internet. Tenho muito... Meu sonho é ser empreendedora, eu gosto muito desse mercado.
Então aí só o futuro vai dizer. Mas a minha estratégia atual é essa, é continuar renovando meu público. É um esforço físico também. Físico. Né? A cada vídeo, a cada postagem, é um esforço físico. Tem uma postagem que é a do avião, vou até ler. 4,7 milhões de visualizações. Você colou figurinhas num avião e tampou o avião todinho. Eu falei, gente, de onde surgiu essa ideia? Meu Deus! Com 3 figurinhas eu ia embora. Um calor, é sol, é mosquito. E ela tá lá. De onde surgiu essa ideia, pelo amor de Deus, Aninha? Então, o Mário Valadares é um grande amigo meu. Ele é um empreendedor sensacional. Ele é o dono do espaço onde o Boeing fica. E aí o Mário, ele me deu o avião. Ele falou, Aninha, você pode fazer do avião o que você quiser. Eu só faço loucuras. E aí, na época, a Copa do Mundo tava estourada, né? Brasileiro, né? Eu sou muito fã de futebol, todo mundo gosta bastante. E vários youtubers, eu tava vendo uma tendência de que tava todo mundo completando o álbum da Copa. Algumas pessoas completavam seus carros com o álbum da Copa. Sim. Vi vários youtubers grandes fazendo isso. E o que eu gosto de fazer é o seguinte, eu acho que a tendência ela é muito importante de ser seguida. A gente, como influenciador, você não pode perder uma tendência. Mas o que eu sempre falo é que a gente não pode abrir mão de tentar criar a nossa própria tendência. A tendência do seu jeito. Exatamente. Quando a gente cria a nossa própria tendência e as outras pessoas nos seguem, é aí que eu notei um crescimento diferenciado no meu canal. Então eu falei, cara, se tá todo mundo completando o álbum, tá todo mundo completando o carro, por que eu não completo o avião? E fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, ia ser gigantesco, todo mundo ia falar sobre isso, acho que as crianças iam enlouquecer, os adultos também. E aí fui eu ter uma reunião séria com o Mário Valadares numa sala de executivos para explicar por que seria uma boa ideia. Eles amaram, abraçaram super o projeto. E foi isso aí que a gente aprontou, deu uma repercussão gigantesca. Foram quantas figurinhas? Nossa, foram mais de 80 mil figurinhas da Copa do Mundo. A gente fez um evento lá no shopping também, compareceram mais de 5 mil pessoas para poder ver o avião. E a gente completou o Boeing, né? E a gente deixou um espaço lá para as crianças terminarem de completar. Sim. Elas podiam colar suas próprias figurinhas. Foi um evento super, super divertido. Foi uma aventura. E é sobre isso, sobre não ter uma rotina, que eu amo no meu trabalho. A gente tem todo um planejamento por trás, eu tenho uma estrutura de gravação. Então, assim, segunda-feira é o meu dia de planejamento, de estudo, onde eu sento a bunda na cadeira até ela ficar quadrada e eu entendo o que tá dando errado, o que tá dando certo, o que eu posso fazer de diferente, como que eu posso inovar. De terça a quinta são os nossos dias de gravação físicos, que aí a gente coloca em prática tudo aquilo que foi planejado na segunda-feira, e na sexta-feira, geralmente, é minha diária no Instagram. Então, tem... É uma rotina super regradinha. É uma rotina muito regrada. Então, eu sempre tento trazer esses projetos, essas ideias novas. Essa foi, assim... Esse é o maior número de visualizações? Não, acho que o maior... único post? De vídeos curtos, eu tenho shorts que tem 400 milhões de visualizações, Uau. 300 milhões de visualizações, que tiveram repercussão mundial mesmo. No canal, a gente chegou a 3 bilhões de views agora no total, ao longo dos 4 bilhões de views, 4 bilhões. 1 bilhão por ano, para fazer uma média. Uma média de 1 bilhão por ano. E de vídeos longos, o mais visto é um que eu tô experimentando dos Estados Unidos também. Que aí eu acho que ele passou de 20 milhões de visualizações. Mas esse do avião teve uma repercussão muito positiva, muito bacana. Porque esse é muito, muito diferente, assim, né, e é isso, né, juntar o momento, né, ter o time, né? Exatamente, o que eu estava falando é isso, que a gente tem um planejamento, a gente tem uma rotina, mas o que eu amo desse trabalho é isso. Eu nunca sei o que está por vir, então eu nunca canso. Um dia eu tô pilotando um avião, outro dia eu tô numa reunião, mas no outro dia eu tô dentro de uma piscina. Então é muito motivador para mim. E vem ideias do público, as pessoas vão lá nos comentários, faz isso, faz aquilo outro. Eu escuto bastante o público, mas a maioria das ideias mesmo vem desse estudo do que outras pessoas estão fazendo, do que eu fiz que deu certo, como que eu posso trazer talvez uma ideia que era antiga e que estava estourada numa roupagem nova, de acordo com esse modelo atual, que possa ter uma repercussão bacana. Então o processo criativo ele é bem diverso. Mas eu gosto de concentrar ele em mim. Eu tenho uma equipe hoje que me ajuda com a gravação, com a produção, com a pré-produção dos vídeos, porque a gente precisa otimizar o nosso tempo, né? Sim. Às vezes, para gravar um vídeo de 8 minutos no YouTube, a gente demora 8 horas para gravar. É um trabalho que as pessoas não enxergam. É quase cinema, né? Cinema é isso, quase né? Um cinema. Ao mesmo tempo, eu gosto de deixar as coisas mais... Tem todo esse trabalho por trás, mas eu não gosto de deixar engessado. Tem que parecer natural também. Uhum. Então, é exatamente isso. E agora,
a palavra certa não seria transição, mas você está trabalhando no mundo físico, né? Tem uma linha com o seu nome, tem uma loja, né? Lá no Só Marcas, lá em Contagem. Quer dizer, o mundo físico é quase que, acredito eu, que seja dobrar a carga de trabalho, né? Você se envolve nessa produção, né, nessa escolha dos que você tem produtos licenciados e produtos marca própria. Você envolve na escolha desses produtos, no desenvolvimento dos produtos que levam o seu nome, né? Como que continua no YouTube com essa carga de trabalho que você tem e se transforma também em uma empresária do mundo físico? Às vezes dá vontade de me clonar em 3 para conseguir dar conta de tudo. Mas eu acho muito importante a gente criar essa conexão com o mundo real também. Que afinal é onde a gente vive. O digital é a minha vida. Mas eu acho que quando a gente traz elementos do mundo real, a gente se aproxima do público. Então é algo que eu tenho batido bastante na tecla, é como eu quero trazer mais projetos e mais coisas no mundo real que unam famílias e que tragam as crianças, que tragam o meu público para mais perto de mim. E eu não trabalho, claro, em cada etapa do processo de desenvolvimento, mas essa aprovação, ela vem de mim também, porque é o meu nome que está ali. Então, por exemplo, a gente iniciou agora o processo de licenciamento de produtos e eu ajudei na escolha. A gente começou com tênis, né? E quando eu vi que era um tênis de rodinha, eu falei, cara, tem que ser isso. Porque eu vivi isso quando eu era criança. É divertido, eu sei que vai dar certo e ao mesmo tempo eu sei que é algo que vai me gerar conteúdo. Então é claro que eu participo ali do operacional Sim. de cada etapa, não tem como. O tempo, ele é um limitante mesmo, mas dessas principais Mas do escolhas... estratégico. Do estratégico, exatamente, eu gosto de estar presente. Porque tem que passar a verdade, né? Às vezes a gente vê determinadas personalidades, celebridades, e fala assim, esse cara não usa isso. Não, eu uso. Uso mesmo. Vou treinar com meu tênis. Se você me vê deslizando aí, eu brinco. Se você vê um cabelo deslizando ali pela pampulha, sou eu. Sou eu descendo morro, caio no chão, me divirto, trabalho. Eu uso mesmo. E loja no shopping? Porque é isso aqui também. Shopping é um empreendimento que suga os empresários. Tem que ter colaboradores lá na loja que tem que ter a sua vibe. Exatamente. Né? Como é que lida com isso? Claro, né, que você tem a sua equipe para te ajudar. Mas como que lida com isso para que a loja da Aninha não seja só a carinha da Aninha, mas seja a vibe da Aninha? Então, é muito bacana, porque o mercado de shopping é um mercado predatório também, muito competitivo. Demais. Mas eu tenho esse grande parceiro que eu comentei anteriormente, que é o Mário Valadares. A nossa loja, o Estúdio da Aninha Contagem, hoje está localizada no Só Marcas Outlet ali de Contagem. E aí, a nossa ideia era... E foi uma inovação. Eu gosto de trazer inovações. Eu acho que o mercado do YouTube... Os youtubers são muito criativos, igual eu te falei. Num vídeo de 8 minutos, a gente demorou 8 horas, mas falta inovação no mercado. De projetos de empreendedorismo, de projetos no mundo real. O YouTube é um CNPJ, né? Cada canal é um CNPJ. Sim. É um empreendedorismo, não tô desmerecendo isso. Mas às vezes falta essa criatividade de criar coisas novas pro mercado. Que vão além, né? Exatamente, que vão além. E a ideia da loja no shopping foi justamente isso. Nenhum youtuber tinha feito isso. A gente falou, por que a gente não faz? Vai aproximar um inscrito do canal, ele vai ter ali um espaço físico para ele visitar. Isso, como exposição de marca, a gente tem ganhos que são imensuráveis. Então a ideia foi unir, tanto que a loja no shopping, ela foi planejada muito às pressas, porque casou com o início dessa vida de licenciamento. E a gente queria fazer um processo de lançamento bacana. E a gente imaginou que lançar o tênis tendo uma loja ia ser muito estratégico. Sim. Então a gente planejou os 45 do segundo tempo, foi uma loucura para poder lançar o projeto. Mas a loja é linda, a gente ainda tem um mix, por exemplo, por ser uma inovação, a gente tem um mix limitado. Eu sei que eu tenho muito para aprender ainda, quero expandir esse projeto, estamos trabalhando nisso, a gente está trabalhando enquanto a gente está fazendo. Mas foi mágico, foi muito lindo ver isso acontecendo e ver o impacto que isso teve diretamente, tanto nas views do canal, tanto no mundo digital, quanto no feedback real também das pessoas que se sentiram mais próximas de mim, unicamente por ter esse espaço físico, por estar lá. E as meninas que trabalham na loja são incríveis, né? Elas têm filhas também, elas me acompanham, então elas já conheciam um pouco do canal. Ah, que legal. Foi muito bacana. Então elas conseguem passar essa energia que a gente tem. E já tem plano para mais lojas que eu sei. Exatamente, eu tô com vários projetos.
Alguns eu não posso entrar muito em detalhes. Tô louca aqui, me chame de volta, que aí eu conto. Ah, estamos combinados, óbvio. Mas tem vários filhos que eu tô louca pra parir logo, porque estão me tirando o sono. Mas a gente quer trazer a loja, a gente quer expandir. Eu não sei ainda se vai ser qual que vai ser o modelo de negócio, se vai ser uma franquia, se vão ser lojas próprias. A gente ainda tá sendo um laboratório. Estou aprendendo muito nesse processo. Mas a próxima unidade da loja eu quero trazer dentro dos meus estúdios de gravação. Eu estou lançando uma casa de gravação. Então, conte detalhes. Eu não posso aprofundar muito, mas falando assim superficialmente, é um projeto que eu também quero trazer inovação. Hoje em dia, os youtubers, todo mundo tem uma casa de gravação. Ah, o que tem de inovador nisso, Aninha? Mas basicamente, o que os youtubers, o que meus colegas de trabalho fazem hoje em dia, eles têm uma casa, um local para gravar. Só que é como se fosse um estúdio de gravação mesmo, a portas fechadas. Então tá todo mundo dentro de condomínios. O que eu quero fazer é trazer uma casa de porta pra rua mesmo e permitir que os meus fãs consigam visitar esse estúdio de gravação. Ah, então o próximo a gente vai gravar lá. Exato, dá pra gravar lá. Então a minha Já tô me convidando. Eu vejo que é um sonho de muitas crianças hoje em dia. Antigamente, ainda é, né? Mas o sonho era ser jogador de futebol. Tinham essas profissões que eram muito almejadas. Hoje eu acho que o sonho de muitas crianças é ser youtuber. Muito. E elas têm muita curiosidade, as famílias também, de entender como funciona esse trabalho. Então a minha ideia, ao invés de me afastar do meu público, é me tornar cada vez mais acessível. Democratizar cada vez mais isso. Eu tenho outros projetos em paralelo também, depois eu falo para não perder nem raciocínio, como o carnaval, que ele faz justamente isso. Mas eu vou perguntar. Ah, então dá. Mas é realmente me aproximar do meu público. Então, eu quero trazer essa segunda unidade da minha loja, esse é meu próximo passo, para dentro desse estúdio. Para dentro desse estúdio de gravação, que vai ter as visitações abertas para o meu público. E vai ser aqui em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. Vai ser na Pampulha, ali na Orla da Lagoa. Ai, eu já revelando o endereço. Vizinho. Vai ser fácil chegar lá, vizinho aqui do jornal. Pulinho. Então esse é o meu novo projeto. Estou muito empolgada para poder contar mais sobre isso, que a gente vai ter o apoio de grandes marcas também. Mas esse é meu projeto para a loja. Na minha próxima unidade, eu vou trazer para dentro da minha casa de gravação, Estúdio Zaninha. Então, loja, o estúdio que vai ser aberto ao público, né? Contagem, Belo Horizonte. E você já imagina, já tem proposta de fora de Minas Gerais? Porque você tem público no mundo inteiro. Exatamente. Eu recebi várias propostas de Belo Horizonte. Então tem outros shoppings também que me procuraram, mas igual eu te falei, é um processo, eu não posso dar um passo maior que a minha perna, eu ainda estou em processo de aprendizado. Então eu preciso elaborar e entender muito bem como vai ser esse modelo de negócio para eu conseguir avançar daqui para frente. Por enquanto, estamos no São Marcos Outlet de Contagem, vamos abrir essa unidade no Estúdio Zaninha, é o que eu estou conseguindo abraçar. Mas o futuro, quem sabe, né? Sim. Não, e é daqui pro mundo, mas não deixa de ser mineira, né? Vamos calculando, Minas né? Gerais é muito grande, dá para explorar muito ainda, mas é uma vontade minha, com certeza. A gente tem muito público no Brasil todo, então seria legal conseguir alcançar essas crianças em todos os lugares. Sim. Aí você vai anunciando a sua boca, a gente tem muito motivo para conversar muitas vezes. Amém, né? tomara. Você já até começou a falar e eu tinha preparado uma pergunta sobre isso, que é o bloco de carnaval. 2 perguntas. De onde sai energia para mais isso? Né? Porque é um sucesso. Esse ano foi a 2ª edição? Foi a 2ª edição. E foi justamente dessa ideia, desse viés de pensamento de trazer mais projetos para o mundo real, sair um pouquinho do digital e trazer as crianças para viverem também no mundo real. Então, o carnaval, o que é o carnaval? É uma festa de rua. Então, ao invés de fazer um evento fechado, é uma tendência do mercado de youtuber hoje em dia, vários estão rodando com peças, né? Peças de teatro. Então, eles rodam o Brasil inteiro. Então, eles fazem a peça de teatro, que é uma atração super bacana, só que tem o valor do ingresso. A nossa ideia foi realmente condizer com o carnaval, né? Com a festa de rua que ela é, que tem que ser democrática, e trazer uma grande festa para as ruas de Belo Horizonte. Então, a gente elaborou um projeto, é um projeto lindo. A nossa banda é composta por crianças também. Então, eu me juntei a Aldi Souza, que é um maestro aqui de Belo Horizonte. Ele é o fera do carnaval aqui de BH, tenho uma admiração enorme por ele. E a gente se uniu a 3 projetos sociais também, que foi o Arautos do Gueto, o Querubins e o Seu Vizinho. Então, eram jovens dessas comunidades e dessas bandas que compuseram o nosso carnaval. Criou-se uma identidade maravilhosa. Não é porque é meu carnaval, não, mas foi uma festa linda. A gente teve um feedback super positivo das crianças, elas curtiram demais, das famílias. Foi um bloco super familiar. Graças a Deus ocorreu tudo certo. Essa foi a primeira edição que a gente fez na rua
em Belo Horizonte. Desse ano a gente trouxe com uma grande parceira também, que foi a Vilma, que estava comemorando seu centenário, né? 100 anos de empresa. E eles decidiram fazer, eles ouviram falar do carnaval do ano passado, eles têm um bloquinho também, que é o Bloco dos Biscoiteiros, um bloco sensacional. E a gente decidiu fazer uma collab, né? Esse mundo da internet tem muita collab, é muito positivo, a gente decidiu fazer essa collab no mundo real. Então me uni à Vilma e a gente fez uma festa sensacional também esse ano. E ano que vem a minha ideia é trazer mais edições em mais lugares. E continuar com esse projeto, que eu achei um projeto incrível, um projeto muito bonito. E com certeza ano que vem a gente vai voltar com mais edições. Quem sabe em outros estados também, é algo que a gente está conversando. Mas é o meu desejo. Muito legal. Isso que você falou do acesso, né? Porque criança hoje, numa cidade como Belo Horizonte, quando ela acha um quintal, é uma festa, né? Quando ela vai na casa de um coleguinha, porque todo mundo é do apartamento, né? Quando tem uma área de lazer no condomínio, é super, super legal, mas não tem, né? Talvez você ainda tenha pego um tiquinho de brincar na rua ou de ir na casa do coleguinha, né, no quarteirão da frente. Hoje não tem mais isso. Então, uma festa de rua dá acesso a diferentes crianças, né? As que podem pagar mais, as que não podem pagar nada. Então, a rua permite, inclusive, que elas convivam e que famílias de diferentes perfis também convivam, né? Exatamente, essa é a beleza do projeto. É ser para todos. E a minha ideia com o estúdio é justamente isso. É fazer de uma forma que funcione, né, operacionalmente, mas que também seja para todos. Então a minha ideia é sempre incluir, não excluir. Isso é muito bom. E para empresária, né, para o corporativo, isso é determinante, que é, de novo, formar público, convencer. A gente, fora que antes de começar a entrevista, a gente estava falando dessa coisa dos pais, né? Sim, os pais, e tem que ser, né? Eles têm que tomar cuidado com o tipo de conteúdo que eles deixam os filhos acessarem, né? Porque tem as propagandas, que às vezes o conteúdo é bom, mas você está naquele sistema mais aberto, a propaganda que entra não tem nada a ver com aquilo que você quer para o seu filho, né? Então, assim, fazer essa convivência também, apresentar, né, o pai que só te via lá naquela janelinha, né? Não, vai ver a Aninha de verdade, a Aninha se virando nos 30, porque tem sempre uma entrevista, é o sol que está muito quente, é a água que não sei o que, é a criança que está lá no meio e que soltou a mão da mãe. Isso tudo acontece e você tá meio que na gerência disso tudo, né? Eu acho que isso humaniza. Eu acho que antes de sermos... Hoje todo mundo tem o seu ser digital, né? Mas antes de a gente estar presente digitalmente, nós somos seres humanos. Então acho que além de ter esse lado humano que eu gosto de trazer, da empatia, da proximidade, da amizade, eu acho que isso é estratégico também, porque a partir do momento que você enxerga o humano, você não enxerga uma figura distante, você engaja com aquela pessoa. Então eu acho que combina tanto com os meus valores, como eu falei anteriormente, quanto eu acho uma estratégia muito bacana para os negócios também. É por isso que a gente tem investido em projetos muito físicos. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim, contrariada, né? A gente podia ficar aqui conversando muito, muito mais tempo, mas eu tenho feito uma pergunta para as minhas convidadas dessa série, que eu vou te pedir também. A gente falou tanto de representatividade, né, de exemplo, então eu queria saber quem que a Aninha admira. Pode ser nas redes sociais, ou que você leu uma biografia, ou que escreve, que a gente, né, pode acessar os escritos dessa mulher. Uma ou duas mulheres que te inspiram e que a gente pode seguir também. Então, isso é muito bacana, porque é o que eu te falei, né? A gente não é ensinado a admirar mulheres. Então, essa pergunta eu acho incrível, eu queria te elogiar por isso. Para dar mais luz mesmo para nós, né? A gente tem que ser ensinado a admirar outras mulheres, enaltecer outras mulheres. Então, eu queria trazer aqui alguns nomes. Uma mulher que eu acho sensacional, ela tá estourada, é a Camila Schutt. Ela é CEO do Mastertech, que é uma startup. Ela apareceu na Forbes, a ONU reconheceu a empresa dela, tem como missão democratizar o acesso ao ensino tecnológico para as pessoas que estão à margem desse setor, então acho uma ideia muito inovadora. E ela defende a inclusão do acesso a esse ensino tecnológico e das mulheres também em posições de liderança, que eu achei muito legal. Uma frase dela que eu li numa entrevista, ela tem um livro também sobre as mulheres na área da computação, que é uma área muito masculina, muito né? Masculina. Mas ela deu uma entrevista, uma frase dela que me marcou, que eu achei muito bacana, que ela fala que as mulheres em posição de liderança, elas não têm que ser tratadas como exceção, e sim como potência. Eu acho que isso é uma verdade.
A gente sendo mulher, a gente entende. E olha que eu tenho toda a rede de apoio do mundo, eu sou muito privilegiada, então eu estou no meu lugar de fala, mas tem mulheres que estão em situações muito mais complicadas, muito mais complexas do que a minha. Mas eu acho que às vezes você ser uma mulher para você chegar no topo, você tem que construir a sua própria escada, né? Então, eu acho essa frase dela muito, muito impactante, muito bacana. Segundo nome que eu queria trazer é a Rafaela Kaiser. Ela foi head do marketing do Super Nosso, do Grupo Super Nosso, por muitos anos. Tive o prazer de estar com ela em uma reunião, amei a postura dela. Ela é incrível, inteligentíssima. Eu acho bacana porque ela transitou por essa área do marketing, né, de um grupo tão gigante quanto é o Super Nosso. E ela também está investindo nessa área de influenciadora. Então, o nicho dela é branding, é imagem pessoal. E ela ainda é mãe, ainda compartilha sobre a maternidade dela. Então, acho ela uma super heroína de conseguir conciliar todas essas coisas. E vou falar mais um nome também, por favor. Que é a Vanessa Ferreira. Ela é empreendedora e minha prima. Ela é dona do Minas Pipoca, uma das maiores empresas do Brasil de pipoca. Ela começou vendendo pipoca na rua. Hoje ela tá no Mineirão, no Maracanã. Ela tá dominando o Brasil. Uau! E eu acho, e por poder conviver, ter o prazer de conviver com ela, eu acho ela de uma força incansável, ela é inabalável. Ela ama trabalhar e você vê que ela realmente vai atrás do que ela quer, e eu acho isso inspirador e de se admirar, então não podia deixar de trazer o nome dela aqui também. Família forte, hein? Mulheres fortes. Perfeito. Bom, eu acho que em breve, se é que já não está acontecendo por aí, quando alguém perguntar, me fala uma mulher inspiradora, vão responder Aninha. Ai, obrigada, eu fico muito feliz, muito feliz. Olha, eu vou falar da Dani. Então pronto, nós estamos combinadas. Tá tudo em casa, então. Então, estamos em casa. Obrigada pelo convite. Que bate-papo gostoso. Que bom, que bom. A gente já fica combinada. O próximo nós vamos fazer dentro do lá estúdio no da Aninha. Então tá combinado. Exatamente. Um prazer essa conversa. E agradeço muito quem ficou com a gente até agora. Até a próxima.